Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, que bom estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, sexta-feira, dia 27 de janeiro, né? Estou aqui para uma conversa bacana com o meu amigo Luciano Antoniolo e com o meu amigo Fernando Paiva. Olha só, essa série aqui não é das conversas com consultores da Eximiaco, até porque a gente não está aqui com todo mundo consultor Eximiaco, nós temos aqui o Luciano Antoniolo, que é superintendente na Icatu, uma parceira da Eximia já de bastante tempo. Esse vídeo faz parte da playlist de uma nova temporada, de uma nova fórmula do Tech and Biz, né? É uma série da Eximia onde a gente tenta combinar visão sobre tecnologia com também impacto para negócio. Então a gente sempre vai ter junto com a gente aqui gente que faz no dia a dia, né? Não está falando somente de teoria, gente que está vivenciando aquilo que a gente está indicando na prática, colhendo resultado, vendo o que funciona e também vendo o que não funciona. Mas olha só, a gente vai fazer um faz de conta aqui danado, meu amigo Luciano, porque não tem cabimento de dar bom dia agora, porque a gente já estava conversando. Bom dia ou boa tarde, porque a gente já estava conversando. Mas vamos lá. Boa tarde, Luciano Antoniolo. Tudo bem com você? Boa tarde, mestre Lemar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Bom. Muito bom. Boa tarde, Fernando Paiva. Muito boa tarde. Então, mas vamos lá. Há um tempo atrás, Luciano, nós conversávamos na Eximia, eu e Fernando, sobre a demanda, o que era necessário para você trabalhar com liderança técnica. E nós abordamos alguns soft skills, né? Dentro da Icatu e ao longo da tua trajetória, você tem se destacado por cuidar exatamente desse aspecto mais humano da liderança. Você tem falado bastante sobre inteligência emocional. Eu sei que é um tema bastante caro para você, né? Você entende algo como fundamental. E aí fica a minha pergunta, meu amigo Luciano Antoniolo. Dentro da área de tecnologia, precisamos mesmo da tal da inteligência emocional? E por quê? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Primeiro, é um prazer imenso falar sobre esse assunto com vocês. Eu me tornei um grande fã, na verdade, né? Um grande entusiasta do assunto inteligência emocional nos últimos 3, 4 anos. Por acaso, porque eu comecei a estudar, 2016, muito sobre liderança, sobre gestão. 2016 foi o ano que marcou a minha vida, porque me tornei pela primeira vez, assumi, né, pela primeira vez um papel de liderança na Icatu, como gestor de equipe. E a primeira coisa que eu tentei fazer na época foi que eu preciso estudar bastante para me tornar um ótimo chefe, um ótimo líder, né? Minha experiência era zero nesse assunto. E as coisas foram evoluindo naturalmente, de gestão, liderança. Eu já tinha meio que abandonado a pesquisa, o estudo sobre metodologias ágeis, né? E aí, uma coisa foi puxando a outra, cheguei em psicologia comportamental, psicologia organizacional, etc. E então foi natural chegar na inteligência emocional. Com um cara de tecnologia, eu sou oriundo, minha trajetória é de TI, né? Minha formação é de TI, inclusive. Eu posso afirmar categoricamente, sim, que eu diria que é fundamental para você não só exercer uma boa liderança técnica, mas fundamentalmente conseguir fazer a famosa ponte de quem é tech para quem não é tech, né? Como diz o Tech and Biz, né? Fazer essa famosa ponte é uma condição sine qua non, inteligência emocional. As habilidades, né? As soft skills, e principalmente as human skills, né? As habilidades humanas que vêm junto com o aprendizado sobre inteligência emocional. É interessante você destacar isso para a gente, Antoniolo, porque durante muito tempo a gente tinha o tal do coeficiente de inteligência. Você avaliava quem era mais inteligente através de um exame de QI, que basicamente são exames pautados em verificação de lógica, verificação da capacidade dedutiva e indutiva para resolver problemas. E, cara, no final da década de 90, mais ou menos, se começou a falar sobre o QE, sobre o coeficiente emocional, sobre o equilíbrio emocional, para poder resolver as questões do dia a dia. Hoje, tem gente, inclusive, que indica que para o sucesso profissional no longo prazo, não que o QI não seja importante, mas o QE, né, o indicativo de equilíbrio e inteligência emocional, parece ser algo que tem mais impacto, algo que é mais determinante. Você concorda com essa visão? Você concorda com esse equilíbrio? Ou isso também já foi revisado, meu amigo Antoniolo?
Concordo. Inclusive, nessa minha pesquisa, nos estudos que eu faço sobre o assunto, né, e as fontes que eu bebo ali sobre inteligência emocional, você consegue ter contato com milhares de pesquisas, né, que existem sobre o assunto, e não são pesquisas que começaram agora, porque o tema inteligência emocional, ele virou uma coqueluche, tem um hype muito grande em cima do assunto recentemente, eu acho até que por razões óbvias, né? A tecnologia avançou tanto nos últimos anos, especialmente na última década, né? Ou 2 décadas para cá, por conta da internet e redes sociais, enfim, a própria computação em nuvem foi um divisor de águas, né, nisso tudo. Então, assim, acho que a tecnologia, ela hoje não é mais um obstáculo, uma barreira. Então, naturalmente, sobrou o quê? Os aspectos humanos, né? Eu lembro que eu fui num evento em São Paulo, um pouco antes da pandemia, promovido pela Microsoft, chamava-se Microsoft AI, sobre inteligência artificial, e uma das palestras mais interessantes, o pessoal aplaudiu de pé assim, não foi de alguém de tech, foi de um antropólogo. Foi sensacional assim, a palestra. Teve uma outra palestra também de um psicólogo. Então, assim, e ficou claro o quanto que algumas carreiras que até pouco tempo atrás a gente estava colocando aí uma lápide, né? Não vai existir mais no futuro, não vai existir demanda para profissionais de psicologia, sociologia, antropólogos, elas estão ganhando uma força muito grande. Por quê? Porque o que a tecnologia hoje conseguiu solucionar, resolver, ela ainda não conseguiu resolver essa questão do aspecto emocional, né? Então, sem dúvida, e as pesquisas, mestre, elas provam isso, né? O QI, ele não é fator determinante de sucesso na carreira das pessoas, não é. Tem algumas pesquisas legais, depois eu posso compartilhar com quem estiver interessado aqui no nosso público, né? Que mostram que é o contrário, né? Se você ficar muito tempo preocupado em desenvolver um QI muito alto e esquecer do QE, né, do quociente, o coeficiente emocional, você tende a ter uma carreira limitada, né, profissionalmente e também a vida pessoal. Então, não é fator determinante, ao contrário. Apesar de ser, sim, claro, existem os outliers, né, as pessoas que são fora da curva, né? Tem um QI comprovadamente muito alto, então essas pessoas são fora de série. Então, aqui não é uma questão só de ser emocionalmente inteligente ou não, né? É interessante, né, Fernando? Porque quando o Luciano traz essa evidência, o Luciano sendo uma pessoa de tecnologia, oriunda de tecnologia, até hoje, bom, o Luciano é um superintendente dentro da Ecatu para transformação digital, né? A superintendência dele fala sobre transformação digital, fala em você pensar a ampliação dos modelos de negócio, pensar na ampliação do modelo operacional, utilizando tecnologia, né? E é bacana você perceber, numa posição de tanta relevância dentro de uma organização também tão relevante, uma preocupação tão grande com inteligência emocional, porque me parece, né, Fernando, que a condução desse processo de mudança implica em você exercer empatia, né, nas lideranças técnicas, por exemplo, e empatia demanda, enfaticamente, inteligência emocional. Estou certo, Fernando? Exato. Ou parece ser muito equivocado aqui? E, Elemar, deixa eu puxar, sem dúvida, está completamente certo, mas eu queria explorar um outro ponto do que o Luciano estava falando, Luciano. Você tem uma trajetória de grandes empresas, né, Bradesco, Icatu, então você vivenciou isso, como que é o dia a dia de grandes empresas. E a gente falou muito em outras conversas sobre o quanto a liderança ela é contextual, né, como que a atuação do líder depende do tipo de empresa que ele está. Dentro de uma grande empresa, Luciano, a posição do líder e principalmente as soft skills em geral, inteligência emocional, tal, como que você percebe isso no dia a dia? O que tem de diferente o fato de ser uma grande empresa? Bom, eu posso falar por experiência, né? A minha trajetória, ela só foi bem sucedida, especialmente nesses últimos, trajetória como líder, né, Fernando? Ela só foi bem sucedida em grande parte, em grande medida, porque eu fui descobrindo que as questões não técnicas seriam as questões que ditariam o ritmo do meu desenvolvimento profissional, né? Nunca vou esquecer
o momento que eu percebi, por exemplo, que eu precisava falar para a minha liderança, né, para as pessoas para as pessoas que eu liderava e para as pessoas que me lideravam na Icatu, que eu precisava dizer, né, o que a pessoa precisava ouvir e não o que ela queria ouvir. E você tem que ter a sensibilidade de saber como fazer isso, né? Hoje é engraçado, hoje eu consigo perceber muito claramente assim o quanto que isso foi determinante para o sucesso da minha carreira, né? Principalmente na Icatu, nessa minha maior trajetória na carreira, que crescimento profissional, inclusive, na Icatu. Assim, você não pode, numa conversa com o teu interlocutor, simplesmente dizer aquilo que você pensa e achar que é tudo certo, né? Ó, é isso que eu acho, as coisas funcionam dessa maneira e bola para frente. Por isso que eu tenho muita preocupação quando ouço as pessoas falando sobre empatia, que da inteligência emocional, a coisa que é mais difícil de praticar, na minha experiência, claro, modesta, é a empatia. E muita gente confunde empatia com compaixão. Tá? Naturalmente, você confunde empatia com compaixão, que é você sentir a famosa dor, sentir, como dizem, né? Sentir a dor do outro, se compadecer com o outro, se colocar no lugar do outro. Isso é nobre, é altruísta, isso chama-se compaixão. A empatia é uma habilidade que eu até brinco na Icatu, que eu falo a incrível arte de ser empático, né? De você enxergar o mundo pela ótica daquela pessoa, que normalmente é uma pessoa que não convive com você, que você não convive com a realidade daquela pessoa, o mundo que ela enxerga é diferente do mundo que você enxerga. Então, assim, você não pode simplesmente numa conversa falar, olha, é assim que funciona, e tudo bem, e virar as costas e vai tudo funcionar. Não funciona assim. Então, se criar uma forma de constantemente estar colocando, como eu falo na Icatu, a pessoa, o teu interlocutor, na famosa caixinha do contexto, enxergar, entrar no contexto dessa pessoa, enxergar o mundo pela ótica dessa pessoa, e aí fica mais fácil a comunicação. E aí, inclusive, você vai adaptando, né? Falando de liderança estacional, inclusive, você vai adaptando muito bem a tua retórica, a tua narrativa, inclusive o seu vocabulário, né? Você vai criando um vocabulário mais rico, né? Sim. Não só do ponto de vista de negócio, mas também de habilidades humanas, porque cada pessoa é um ser diferente. Assim, parece ser piegas falar isso, mas é verdade. Mas tem algumas coisas que são comuns, tá? Em todas as empresas, em todas as pessoas nas empresas. Então, a primeira coisa que eu posso falar é isso, assim, é muito importante você entender que você vai precisar, antes de começar uma jornada, começar um projeto, tomar uma decisão, enfim, dar o primeiro passo na organização como líder, especialmente numa posição de liderança em que as pessoas precisam de você para dar o primeiro passo, né? É entender o contexto, se aprofundar um pouco mais na realidade daquela pessoa, que é praticar a arte de ser empático, ou seja, se empatizar com a realidade do outro. O mestre Lemar fala uma coisa que eu adoro, né? O óculos rosa da oportunidade ou o óculos preto da desgraça? Qual o óculos que você vai usar naquela situação, né? Inclusive usar ou colocar na pessoa, né? Então, assim, é uma habilidade super importante. A empatia, sem dúvida nenhuma, é uma das mais difíceis, né? E, Luciano, você citou um ponto que é interessante, que é o seguinte: a gente às vezes pensa muito na posição de líder, na visão líder-liderado, né? Só que você citou a inteligência emocional na relação, na verdade, você como liderado, embora você sendo um líder, estando numa posição de gestão, mas todo mundo tem líder também. E às vezes a delicadeza em conseguir fazer uma crítica para ajustar uma rota, ajudar a contribuir com uma correção de rota, né, que também exige bastante cuidado e soft skills aí também, né? E um outro ponto, Luciano, uma outra percepção que eu tenho também, quando a gente faz essa contextualização, grandes empresas e empresas menores, às vezes, aceita mais desaforo em alguns aspectos. Tipo, são todo mundo amigo, o seu time é a empresa inteira. E quando você está numa empresa grande, primeiro, nem todo mundo é amigo,
tem um monte de gente, tem gente que você nem conhece, sabe, que você vai ter que interagir pela primeira vez ali e tal. Tem empresas que tem muita política, tem muita, enfim, é menos, digamos assim, amigável. Então, muda o jogo, né? Você também percebe isso, essa variação quando você fala de diferentes tamanhos de empresa? Sim, sim. A minha primeira experiência, grande experiência profissional antes da Icatu, da Bradesco, no mercado segurador, que é onde eu tenho uma maior trajetória, foi uma empresa de engenharia, que era uma engenharia em construções elétricas, engenharia, que era uma empresa de domínio nacional, né, de tamanho muito grande, apesar de ter uma estrutura pequena, ela crescia e diminuía muito, muito rapidamente por conta dos projetos na época, né, das licitações que eles ganhavam, enfim. Era uma empresa familiar, né, então já me ajudou bastante a entender como funciona a dinâmica, até a dinâmica de poder, digamos assim, numa empresa conduzida por pessoas da mesma família, né. Mas o que eu posso te falar tem coisas que são muito comuns, assim. Primeiro, as pessoas, inclusive a psicologia prova isso, né? As pessoas, elas tomam decisões, elas buscam tomar decisões baseadas na racionalidade, mas, em maior parte das vezes, as pessoas tomam decisões puramente emocionais. Quanto mais cedo a gente perceber isso e ajudar, como líder, né? Ajudar as pessoas a fazer a resolver essa dicotomia, menos difícil eu brinco, né, que eu estou usando essa expressão com bastante frequência, menos difícil é o rolê, menos difícil é a lida com as pessoas ali. E aí vale para todo mundo, tá? Vale para todo mundo, assim. Primeiro eu falei sobre adaptabilidade, né, sobre o contexto, um pouco de empatia, mas fundamentalmente, assim, você trazer para uma pessoa, aqui estão os números, aqui estão os indicadores, e os números mostram que as coisas não estão boas. Se a pessoa não está afeta a discutir aspectos racionais, a discutir aquele assunto, por mais bem intencionada que seja a conversa, por mais bem estruturado que seja o projeto, o indicador está mostrando ali, o farol está mostrando alguma coisa, está fechando um farol vermelho, cara, não atravessa, ele vai atravessar o farol vermelho. Né? Então, mais uma vez, de novo, a gente pode estar muito bem calçado do ponto de vista de tecnologia, de processos. Tem muitas empresas que precisam melhorar, sim, seus processos, né? Se reorganizar melhor, cuidar com mais afinco de questões técnicas, dívidas técnicas. Tudo isso é parte do job. Mas não vai deixar de fugir de alguns aspectos que a tecnologia não ajuda. Muitas vezes ela pode até atrapalhar, em alguns casos. Não posso afirmar assim categoricamente, mas eu acho que a minha experiência nas empresas que eu passei não vai fugir disso. A dicotomia entre as questões inevitáveis humanas, né, que afetam os sentimentos e emoções, uma coisa que eu descobri, inclusive, nessa minha pesquisa que não faz muito tempo, é bem legal falar sobre isso. Sentimentos e emoções são coisas diferentes, né? Então, quanto mais cedo você perceber que existe essa dicotomia entre buscarmos sermos racionais em tudo, mas sempre tomamos decisões com uma pimentinha de emoção, mais fácil é a jornada. Excelente, excelente. Não, Fernando, deixa eu aqui também. Deixa eu aqui, porque você está perguntando demais para o Antônio. Boas perguntas do Fernando, hein? Bem provocativas, hein? Eu gostei. Perguntas incríveis. Só não quero me afastar muito do contexto aqui, porque você trouxe algumas coisas para mim que eu percebo que são puro ouro, tá? Primeiro, eu adorei aquela comparação entre... na verdade, a comparação, né? Tentar determinar o que é a diferença entre você ser empático e você ter compaixão, né? Cara, compaixão, beleza. Eu vou, eventualmente, saber, né? Me fazer perceber da sua dor, né? Conseguir, eventualmente, entender a sua dor e, eventualmente, até lamentar junto com você por ela. Isso eventualmente, eu ter compaixão por você. Eu sinto a sua dor, mas do meu lugar, né? E eventualmente você traz para mim essa necessidade de você ter esse pensamento mais empático, que é, cara, deixa eu tentar avaliar o mundo sob a tua ótica,
né, sobre a tua perspectiva. Isso é maravilhoso, né, porque você começa a falar exatamente sobre essa necessidade, né, para poder trabalhar convencimento, para por que não dizer trabalhar liderança na lateral e liderança para cima, inclusive, né, você ter essa capacidade de perceber o mundo e eventualmente usar os melhores argumentos. Outra coisa que você traz para a gente que eu acho que é maravilhosa, Luciano, é esse entendimento, né, da forma de funcionamento do bicho gente, né? Nós somos, antes de mais nada, nós temos o neocórtex, beleza? A gente tem toda a capacidade de trazer a coisa de maneira racional, equilibrada. Nós nos orgulhamos disso de muitas formas, porque é isso que nos diferencia a princípio dos animais, né? Mas, por outro lado, nosso sistema mais primitivo, reptiliano, que há muito tempo está agindo exatamente com base em emoção, tentando responder rápido entre, cara, eu luto ou eu fujo, né? Eu vou tentar me postar aqui para defender minha posição ou eu vou me esconder, né? E, cara, esse cérebro reptiliano, que é mais antigo, inclusive, ele é muito mais rápido do que o neocórtex, né? Então, consequentemente, você vai ter reações que são naturalmente mais extremadas, mais levadas para o emocional. Se você tem essa capacidade de, a princípio, entender o que influencia a reação emocional, né, da pessoa que está no outro lado, você potencialmente, né, tem condições de reduzir barreiras para poder promover as mudanças que você quer promover. E você falou um ponto interessante também, né, meu amigo Antoniolo, sobre a coisa de você usar esse entendimento para criar. Aí sim, esse talvez seja o grande ponto, né? Não é sobre manipulação. Eu vou criar um ambiente favorável para que a pessoa se sinta confortável e quentinha, né, para eventualmente desenvolver o entendimento ela mesma de que aquilo que você está indicando é o melhor, ou se não for também, para que a pessoa também se sinta à vontade para te responder isso tudo, como disse o Luciano, como disse o Fernando também, no ambiente corporativo, aonde, vamos lá, né, você tem que lidar com gente que você não conhece, né, potencialmente, gente que eventualmente não compartilha dos mesmos objetivos que você compartilha, gente que eventualmente tem metas, numa grande empresa isso acontece demais, né? Tem metas que não são necessariamente compatíveis com as tuas, né? Então, você precisa ter e desenvolver essa habilidade de desenvolver acordos que acaba levando aí a algum desafio crescente, né? A coisa é você tentar manter essa coisa continuada. E aí, né, Luciano, pelo que eu entendo, talvez esse seja um grande ponto. Você desenvolve, né, para trabalhar, inclusive, numa superintendência de uma grande empresa, você desenvolve o entendimento de que você precisa gostar de gente, né? Sem gostar de gente, efetivamente, você não faz seu trabalho, né? Porque tudo isso é isso, cara. Eu tenho gostado do bicho gente. Tá certo? Com certeza. O mestre, carinhosamente, um pouco tempo atrás, acho que um pouco antes da pandemia, me deu uma denominação que eu aceitei de bom grado, né? Me chamou de desenvolvedor de gente, né? Eu gosto bastante da expressão, né? Se você fizer uma analogia entre desenvolvimento de software e desenvolvimento de gente, eu posso ter que encarar também a difícil realidade ou a prazerosa realidade de ter que corrigir alguns bugs em pessoas, né? Ótimo ponto. Fazer um debug, né? Olha que legal, posso fazer um debug em produção da pessoa, né? Sempre em produção, né? Quando é pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi... Pode falar, mestre, desculpa. Só para complementar, até para dar uma pimentinha nisso que você vai dizer que você aprendeu, tá? Que eu estou interessado para caramba em ouvir. Mas você botar uma pimentinha, mas lá no início você falou sobre a necessidade, né? E esse talvez seja o ponto do debug, para a gente poder conectar com o início da sua fala lá, né? A necessidade de não apenas falar o que a pessoa gosta de ouvir, e isso seria um ato de compaixão, mas falar Sim. também o que a pessoa precisa ouvir. E aí talvez seja a correção do bug. É claro, a gente não está dizendo aqui, não vamos adotar o extremismo do politicamente correto. Ninguém está falando que as pessoas são defeituosas e você corrige as pessoas. Não é disso que você está falando aqui, tá? O que a gente está trazendo é ajudar a pessoa a perceber algo que sozinha ela, por alguma razão, não está conseguindo perceber. Eu acho que vai nessa dimensão, certo? Sem dúvida. E a analogia se encaixa perfeitamente. Se eu me autodenomino um desenvolvedor de gente, fazendo essa analogia aqui, uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira séria, com o desenvolvimento de software, o corrigir o bug, ou debugar, né?
encontrar a falha necessária para que essa pessoa, nesse exemplo que a gente deu aqui, possa enxergar o mundo da maneira, digamos, real, né? Enxergar, eu não vou dizer correto ou errada, isso é muito perigoso falar de enxergar o mundo do jeito certo, mas enxergar o mundo da forma que ele é, a realidade, né? Então, o corrigir bug seria um pouco disso, né? Reprogramar o software da pessoa para funcionar adequadamente para aquela realidade. Se tem uma coisa que eu aprendi muito, assim, que essas pesquisas me deram, assim, você lê no artigo, no livro, mas você vê na prática, é que as pessoas, Elemar e Fernando, elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. E aí eu acho que é o bug, aspas, mais difícil de você encontrar e mais difícil de você corrigir. Você acredita naquilo que você quer acreditar. Você enxerga o que você quer enxergar, entendeu? Então, por várias razões, e a psicologia tem várias formas de explicar isso, ela mostra que a gente é programado, literalmente, né, no decorrer da vida, da infância, adolescência, da forma como a gente é criado pelos pais, escola, convívio familiar, etc. E em alguns casos, traumas, né, fazem a gente crescer com essa, aspas, programação inadequada. E aí, quando você vai para uma organização, né, fazendo a ponte com uma liderança dentro de um contexto organizacional, bom, não precisa nem dizer, né? O quanto que isso pode ser prejudicial, né? Especialmente se você é um líder numa posição de alta influência, em que as decisões que você toma, elas reverberam muito rapidamente, positivo ou negativamente. Uma das maiores preocupações que eu tenho, por exemplo, na minha posição hoje na Icatu de superintendente, é garantir que as pessoas estejam entendendo muito claramente o que eu estou falando, né? Qual é a minha forma de pensar? Muitas vezes eu falo assim, pessoal, olha só, aqui, nesse momento, é só uma opinião. Eu não estou tomando decisão nenhuma, eu não estou tentando influenciar vocês, não é porque eu sou chefe que eu estou dizendo que tem que ser assim, é só uma opinião. E eu posso estar errado. Não, olha, agora aqui não é opinião, aqui é um direcionamento. Aqui, de fato, é uma forma diferente de encarar a situação. Aqui, por exemplo, é, de fato, uma ordem, né? Que muita gente romantizou tanto a liderança, né? Que a ordem virou a ordem comando, né? Comando, controle virou um palavrão, né? Então, essa questão é importante. Na comunicação é fundamental. A comunicação é mais do que uma ciência, uma habilidade, é uma arte, né? É quase uma filosofia para mim, porque passa por isso, né? As pessoas que têm ali essa programação inadequada, esse bug que nós estamos falando aqui da brincadeira, né? Que se não for corrigido, especialmente numa posição de liderança, as consequências tendem a ser desagradáveis, né? Aqui tem um ponto interessante, Fernando. Eu vou fazer só uma observação, eu passo para você. Eu sou um ditador benevolente, tá, Fernando? Eu estou conduzindo, mas enfim, eu faço só uma observação e passo para você. O Luciano traz aqui outra preciosidade para a gente, né? Que é, cara, como alguém ocupando uma posição formal de liderança, essa posição formal de liderança ela tem dois aspectos, tá? Mas o mais importante deles, né? Primeiro, você é reconhecido como líder, mas o mais importante deles é você é indicado como líder por quem eventualmente detém poder. Então, o que acontece? Você pode ter autoridade frente ao teu time, mas você também tem a princípio, pelo menos, poder para ditar, né, qual é o caminho que faz mais sentido para a organização. É isso que a organização te confere. E, às vezes, né, Luciano, a gente sabe que na relação com gente, cara, eu posso fazer as pessoas agirem por opção, né? E aí você eventualmente vai precisar exercitar também a empatia, porque aí esse é o ponto interessante, né? Colocar, ver o mundo sobre os olhos dos outros, sobre os olhos do outro, para exatamente poder perceber como que você consegue compatibilizar aquilo que você quer executar dentro da organização com aquilo que a pessoa está perseguindo e buscando. Você cria um incentivo natural. Por outro lado, quando você usa poder, que você está dizendo, não, isso aqui é uma imposição, né? Você está dizendo, olha, eu tentei até ver o mundo sob a tua perspectiva, entretanto, nesse momento eu não consigo te indicar
tipo, infelizmente, não consigo compatibilizar o que você está buscando com o que a empresa está buscando, mas nesse momento eu vou ter que fazer uma tomada de decisão aqui para poder fazer com que todo mundo chegue no resultado. Eu não consigo te fazer perceber que é o certo, né? E não conseguindo te fazer perceber, eu preciso que você aceite o que eu estou dizendo, seja porque você confia em mim, pela minha autoridade, seja porque eventualmente eu não tenho outra opção a não ser dizer para você que é assim que as coisas têm que ser. Então, é interessante esse balanço, né, de você exercitar a empatia, ter esse entendimento, porque a gente sabe, né, que toda vez que você tem que recorrer ao poder, né, a imposição, você cria, de certa forma, também um sentimento de rejeição e mágoa, né? E aí você, eventualmente, acaba afastando as pessoas. Mas, Fernando Paiva, com você, tá? Vou deixar você passar, eu vou usar o meu poder aqui para continuar te falando. Entendi. O Antônio, você comentou um ponto que é o seguinte, sobre, às vezes, a gente ajudar as pessoas a perceberem as coisas de outra ótica, né? Uma coisa que, às vezes, eu costumo perguntar às pessoas, uma pergunta com resposta óbvia, mas que ajuda na reflexão, que é a seguinte: você acha que você está sempre certo? A resposta óbvia para isso é, claro que não. Agora, se a gente fizer uma autoanálise, a gente se comporta como se acreditasse. Por quê? Sempre quando a gente ouve uma crítica ou é confrontado com alguma coisa, nossa principal reação é defesa e não investigar por que o outro está trazendo aquele ponto de vista e o que eventualmente você tem a aprender com aquilo. Nossa principal reação. Isso supõe-se que se acha que está sempre certo. E se a gente não for, de fato, ter uma escolha deliberada em ouvir, a gente, de fato, a gente obviamente consegue progredir? Consegue, mas de maneira muito mais devagar, porque você vai conseguir ser influenciado por coisas que são próximas à realidade que você enxerga. Aquilo que é frontalmente diferente e que talvez vai te permitir dar um salto, porque era um ponto muito diferente, você vai estar sempre na defensiva. Você vai estar sempre dificultando as coisas, de perceber coisas diferentes, né? E o papel, como você comentou, do líder ali, é ajudar as pessoas a perceberem mais rápido determinados ajustes de rota, né? E no seu caso em específico, envolve liderados que também são líderes, né? Que também estão em posição de liderança. Não só o liderado que está lá na operação, o que traz um gostinho adicional, né? Porque você precisa, na prática, você precisa formar novos Lucianos Antoniolos para o futuro, né? Pô, sem dúvida, excelente pergunta. Eu paro para pensar, às vezes, assim, não acredito, assim. Hoje eu sou líder de líder de líder. Né? Muito bom, muito Fazendo bom. retrospecto, assim, na minha carreira, como eu falei, assumi oficialmente essa função de líder na Encatu em 2016, né? Pela primeira vez na minha vida. Já são 6 anos, né? Mais ou menos 6 anos. Então, era Montoniolo e ali 4 pessoas, 3 pessoas, enfim. Para mim já foi um grande desafio, um grande aprendizado, mas hoje é uma equipe bem maior e com quatro verticais, né? Uma líder da área de inovação, uma líder que cuida da parte de agilidade, a parte de engenharia de dados, outra liderança. Eu tenho o prazer de ter predominantemente na minha estrutura de líderes mulheres, né? E uma liderança para gestão de projeto. Então, 4 pessoas que se reportam, digamos assim, diretamente a mim, e abaixo delas também tem mais líderes, né? Que tem o papel também de desenvolver gente. Então, Fernando, como é que eu faço, né, para garantir que eu possa desenvolver novos, aspas, Antoniolos, mas, ao mesmo tempo, dê para essas pessoas a oportunidade de ser elas, né, de botar um pouco da pegada delas ali, né, o jeito delas de liderar as pessoas, né? Não robotizar as pessoas, digamos assim, porque isso não faz o menor sentido. Né? Então, é verdade. É um prazer, assim, você perceber o quanto que você consegue influenciar positivamente, ao mesmo tempo construir junto com o teu liderado coisas bacanas, né? Eu aprendo demais, assim, e aí não é demagogia, tá, gente? Não é assim, rasgando seda. Eu aprendo demais assim com as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma na minha trajetória na Encatu, experiências de liderança de áreas que eu não conhecia. A maior parte delas, inclusive, foram áreas que eu tinha pouquíssimo conhecimento. Então, eu tive que ter o exercício de muita humildade
né? O pessoal fala muito que o líder tem que ser humilde, mas na prática muita gente não consegue, né? Por várias razões. Mas eu tive que, de fato, ser muito humilde, estudar, ouvir, aprender como funciona, né, o dia a dia de uma área que eu não domino, confiar nas pessoas, acreditar que elas estão ali dando o melhor delas, enfim, construir juntos ou reconstruir juntos, né, uma trajetória nova numa equipe, numa área. E nesse meio do caminho, nesse processo, você vai influenciando positivamente a pessoa, né? Eu sempre provocando, sabe, o hábito de todo mundo de ler, compartilhar sempre os famosos livros que o Antoniolo lê com as pessoas. Então, acho que foi a forma que eu encontrei de ter uma troca bacana e permitir que aquele líder se desenvolva da maneira mais adequada e possa botar também um pouco do jeito dela de fazer liderança, né? Esse ponto interessante, Antônio, que você traz para a gente aqui alguns aspectos bem bacanas. Você fala, por exemplo, da predominância de seus diretos, né, serem mulheres, por exemplo. Porque, assim, um ponto importante é a gente precisa exercitar empatia e nem sempre, né, para exercitar empatia, muitas vezes a gente tem que também assumir que algumas coisas sobre a realidade do outro não vão ser acessíveis para a gente. Né? Eu não vou conseguir, eventualmente, eu tenho que ter esse entendimento que, em algum momento, eu não vou ter repertório de vida mesmo para conseguir entender, por exemplo, os desafios do que é, por exemplo, ser uma mulher em posição de liderança. Uma mulher e com filhos, com uma agenda, com uma forma, com uma dinâmica de atuar que não é a tua. Então, você precisa também ter essa sensibilidade, né, aflorada para conseguir entender, cara, aqui não basta apenas eu tentar exercitar a empatia, porque eu não vou conseguir ela. Aqui talvez o que me reste é apenas ter compaixão mesmo, e assumir que é o que eu posso entregar. É claro, tentando fazer um esforço, tentando buscar entendimento, tentando principalmente respeitar. Aqui na Exímia hoje está um barulhão, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo aí no fundo, mas muito o pessoal baixinho. Aqui está baixinho, então está tudo bem. Mas olha só, o que acontece interessante é essa coisa de você, às vezes, assumir que, embora a empatia fosse o perfeito, às vezes você só pode ter mesmo a compaixão. E outra coisa, Luciano, tentando conectar com o que a gente estava falando antes também, sobre essa coisa do reptiliano versus o neocórtex, né? Cara, como é que eu posso fazer, né, para impedir essa atitude natural, né, esse comportamento natural de fugir, de resistir, de negar, de assumir que eu estou certo e que o outro está errado, que é a tendência que nós temos? É exatamente criando um ambiente seguro, né? Então, eu tenho que entregar segurança para as pessoas para que o reptiliano precise se manifestar menos, né? Esse é um grande desafio. Como criar, como dar para as pessoas a sensação de segurança que potencialmente elas precisam, né? Hábito. Então, Fazendo disso um hábito. O mestre vai talvez concordar comigo. Tem a frase famosa que os americanos costumam usar, walk as you talk, né? Quanto mais você pratica o hábito de, olha, eu acredito nisso, mas eu faço o que eu digo que acredito, as pessoas, puta, o Luciano acredita realmente porque ele faz aquilo que ele diz que ele acredita, né? E é o tempo, assim, é trabalho de formiguinha mesmo, não é de um mês para o outro, não é de uma semana para outra. Pegando o gancho nesse ponto, mestre, eu tenho muito medo das pessoas que eu lidero, né? Ou as pessoas que se inspiram em mim, por exemplo. Elas, primeiro, queiram me agradar, pelo simples fato de me admirarem, por exemplo, né? Inclusive, eu consigo saber claramente, assim, com bastante facilidade, quem são as pessoas que me admiram, mesmo não sendo pessoas que eu lidero, direto ou indiretamente, pessoas até de outra área e tal, da organização, mas líderes também diretos, assim. Então, assim, eu consigo perceber quem, de fato, eu consigo liderar, inspirar, influenciar positivamente, e eu consigo perceber pessoas que eu não consigo liderar, mas que param ali para me ouvir, porque o Luciano é chefe, é meu chefe, é o líder de todos nós, então ele, cara, tem que ouvir. É muito fácil perceber isso, entendeu? E aí você, nesse momento, você tem que agir de uma outra forma, né? De novo, sendo empático e deixando claro, assim, a armadilha que eu sempre desarmo pessoal, se eu estiver errado, podem falar, tá? É uma frase que para muita gente não cai muito bem, tá?
Peraí, isso aí é pegadinha. Pô, Luciano, peraí. Tem alguma armadilha aí. E não tem armadilha nenhuma, gente, olha só, é genuíno. Se eu tiver errado, se for uma ideia boba, pode falar, né? Beleza, aí você pratica isso, aí a dinâmica acontece, as ideias fluem, as pessoas acabam se sentindo mais seguras para falar. Primeiro passo dado. Então, você fazer disso um hábito é importante e você garantir que o teu líder reproduza esse hábito também no dia a dia dele, com a equipe dele, né? Aí você fazendo o Luciano acontecer, o coraçãozinho do Antoniolo de líder se reproduzir em todo lugar, né? Mesmo que o Luciano não esteja presente ali. Então, é um pouco disso, assim, é fazer do bom exemplo. Segurança psicológica, inclusive, é um dos temas mais importantes hoje em dia no mundo, não é à toa, e na Icatu também não é diferente, né? A gente recentemente investiu pesado junto com nossa diretoria de pessoas, isso é muito bacana falar, né? É um dos temas mais importantes do mundo, não é à toa, então, assim, mas sem romantismo, né? Eu sempre falo, gente, o perigo que é você romantizar as coisas, inclusive a liderança, ela foi muito romantizada, o gestor, o pobre coitado do gestor, do gerente, virou persona não grata para muita gente, né? Porque você romantizou muito a liderança, e aí você deixou de lado o necessário, o inevitável, que é a gestão, a boa gestão também é super importante nas organizações. Então, assim, cuidado com tudo que você tenta romantizar, porque o resultado não é bom. Entendeu? E o Luciano? Fernando, assim, eu sei que pode falar. Tem 1.500 perguntas e todas elas são espetaculares, tá? Mas a gente também tem que respeitar a agenda do Luciano. Então, olha só, eu vou fazer já de cara aqui, Luciano, um convite para você, para a gente continuar essa conversa, porque, cara, como a gente aprende, não só com quem está falando, né, sobre um determinado tema, mas quem está praticando. Essa resposta do Luciano de, cara, como que eu crio um ambiente seguro? Como que eu crio essa sensação de segurança para as pessoas poderem ter menos essa coisa do lutar ou fugir? A resposta do Luciano de transformar isso em um hábito é qualquer coisa de genial, né? Muito, muito, muito bacana mesmo. Meninos, eu vou tomar aqui a inscrição, Luciano e Fernando, de convidar vocês a pensar um pouquinho na sua mensagem final para nossa saudação aqui, enquanto eu faço o meu momento blogueirinho, né? Vou fazer o momento blogueirinho aqui para nossa conversa. Vocês vão perceber. Luciano, olha só, você me conhece como consultor há muito tempo. Aqui você vê o Elemar momento blogueirinho em 3 estágios, tá? Estágio 1. Quem acompanhou essa conversa até aqui, achou essa conversa interessante, cara, faz a gente saber das tuas opiniões, tá? Compartilha aqui nos comentários com a gente o que você entendeu, quais foram os grandes insights que você teve. Se eventualmente você também entendeu que alguma coisa que nós dissemos não compete, ou não é realidade, ou não é assim, também faz a gente saber aqui nos comentários, tá? É importante para a gente pode, em algum momento, né, Luciano, concordar em discordar, e tá tudo bem. Agora, segundo momento blogueirinho, ainda no primeiro momento, gostou também? Curte essa conversa, tá? Porque na hora que você curtir essa conversa, eventualmente você cria um incentivo para o algoritmo do YouTube, né, para que ele entregue essa conversa também para outras pessoas. Indo mais longe, blogueirinho nível 2, cara, gostou mesmo? Então faz o seguinte, pega o link dessa conversa aqui e compartilha também com os teus amigos, né? E com teus colegas na empresa, enfim. Vem aqui falar para a gente quais são as tuas percepções, o que você achou de mais interessante. Para nós, isso vai ser bacana. Incentiva as pessoas também a fazer isso. É um tema muito importante para ficar localizado. Então, manda aí essa informação para outras pessoas. E blogueirinho nível 3 agora, né? Nível Master. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não ativou as notificações, ativa, tá? Porque a gente está sempre produzindo conteúdo como esse, né? E também em outras áreas, para poder contribuir aí com a utilização da tecnologia para acelerar resultados nas organizações do jeito certo. Aqui é um primeiro episódio desse novo formato do Tech in Biz.
né? Não poderíamos ter começado melhor, é uma honra e um privilégio ter podido contar aí com a presença do nosso amigo Antoniolo. Então, Fernando Paiva, deixando o Luciano para o final para homenagear e receber bem o nosso grande amigo aqui, começa por você, meu amigo. Dê aí a sua mensagem final. Desculpa não ter cortado o assunto, tá? Mas dê sua mensagem final e sua saudação final também. Tá ótimo. Super legal, Antônio, ouvir suas experiências aqui. É legal a gente trazer a visão. A gente traz bastante recomendação de livro, a gente traz bastante coisa teórica também, mas nada substitui a prática, nada substitui estar na frente, no campo de batalha, lidando com as pessoas, e a analogia que você falou, que é excelente, né? Com pessoas, o debug sempre é em produção, né? Não tem como, não tem ambiente controlado, não tem. É chegar e, assim, tem que conduzir com muito tato. Então, excelente sua participação, muito bom ter você aqui, tá? Luciano Antoniolo, meu amigo. Mestre Lemar, mais do que um blogueirinho, um digital influencer. Eu acho que a palavra mais adequada é digital influencer. Entendeu? Blogueirinho é pequeno, é pouco, entendeu? É isso. Quem gostou da conversa, isso é legal de falar, tá, gente? Quem está assistindo a gravação, fazer chegar até a gente, ao Elemar, ao Fernando, enfim, o pessoal da Exímia, o feedback da conversa, além de compartilhar, curtir, dizer para a gente de alguma forma que vocês gostaram, é bacana para a gente, né? Até para nos próximos episódios, nas próximas conversas, a gente trazer alguma coisa que eventualmente faltou aqui. É impossível abordar o assunto em uma conversa de 1 hora, nem um dia inteiro a gente consegue esgotar, né? Mas é por isso que a gente tem que pensar também em fazer mesmo. Eu estou de acordo, eu aceito fazer mais conversas, mais capítulos, né, mais episódios sobre esse assunto, tá? A gente nem falou, né, Fernando, as dicas famosas de livro. O mestre tem excelente. É verdade. Eu fico muito feliz, assim, quando eu falo assim, Elemar, tô lendo esse livro aqui. Ele, cara, esse livro é sensacional. E do nada, né, o hábito que eu tenho sempre de ir nas livrarias, folhear os livros, assim, cara. Então tem muito, assim, dos livros que eu descubro por acaso e os livros que o mestre me indica. Mas a gente pode explorar mais dicas, né, e conversas sobre os livros. Dúvida. Nos próximos episódios. O Conversa Difícil, se vocês mencionaram lá no Talk, é sensacional. Um dos livros que eu também posso dar um spoiler aqui, né? Que eu sou apaixonado, que eu li também durante a pandemia. O brasileiro deu um título bacana, né? Porque lá nos Estados Unidos o termo é The Intelligence Trap, ou seja, a armadilha da inteligência, né? No Brasil, botaram assim: por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? E é sensacional o livro, assim, é sensacional, sensacional. Assim, é o Conversa Difíceis, assim, hypado, assim, ao cubo. Mas o gringo tem um nome mais pomposo, né? The Intelligence Trap, as armadilhas da inteligência, né? Mas é isso, assim, tem pessoas, e o livro mostra muito, assim, pessoas muito inteligentes, numa posição de super influência, líderes renomados, que tomaram decisões estúpidas, absurdas, simplesmente pelo que eu falei na conversa. Elas acreditam naquilo que elas querem acreditar, né? E acho que a gente pode explorar bastante também esse aspecto na próxima conversa. Obrigado mais uma vez, eu preciso agradecer de novo mais uma vez. Olha só que coisa. Luciano congelou no obrigado. Logo no obrigado. De você, para o momento, pessoal. Tem problema não. Olha só, né? Luciano acabou congelando aqui agora. Luciano, você deu uma congeladinha no final. Estamos voltando. Né? Opa, estamos voltando. Opa, voltamos. Muito bom, sem problema. Ainda estamos voltando, Luciano, ainda não completou muito bem. Agora eu acho que sim. Né? Você dizia, quando deu uma congeladinha, que você falava lá, você falou sobre o livro hypado, gostei bastante, agora voltamos em definitivo. Você dizia... Voltamos em definitivo. Não, eu falava sobre o livro, né? Assim, as armadilhas da inteligência, traduzindo do inglês para o português, porque esse é o título em inglês. Em português, o título é Porque Pessoas Inteligentes Cometem Erros Idiotas. Né? Foi um dos livros mais legais que eu li nos últimos, 2 anos para cá, né? Além do Conversas Difíceis. Então,
gente pode explorar bastante isso, né? Sim, um líder muito bem qualificado, muito bem posicionado, com bastante experiência, ele pode cometer deslizes, porque ele pode estar enviesado, ele pode estar influenciado por crenças, né, limitantes, enfim, o livro explora bastante isso, né? Então, inclusive, ele fala o quanto que o excesso de inteligência ou o excesso de experiência pode ser um fator prejudicial para a liderança. É bem interessante. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu não li esse livro ainda, Luciano, para mim ele é novo, né? E eu gosto, eventualmente, da criatividade brasileira, né? Você lembra lá daquele filme antigo, Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu? Então, título super, super descontraído, e no inglês o título original do filme é The Airplane, tipo, é o avião, né? Não vende ingresso, mestre. Não vende ingresso de cinema esse título aí, entendeu? Imagina você pensar, vou ver, eu tenho lá o avião e do lado aperte os cintos, o piloto sumiu. Eu acho que aperte os cintos, o piloto sumiu, dá uma ênfase maior. E aqui, né, eu tenho um pouquinho de problema com uma tendência, a gente já falou sobre isso, né, Luciano, de os títulos dos livros eventualmente usarem palavras de um tom um pouco mais jocoso, né? Particularmente, eu não gosto muito desse porque pessoas inteligentes tomam decisões idiotas. Eu acho que essa coisa do idiota pode ser um tantinho exagerada, mas ainda assim não há de se dizer que não é possível dizer que esse título não é um título impactante, né? Então, está aqui na minha lista, né? Vou incluir na leitura na sequência com toda certeza. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Esse foi só o primeiro episódio desse novo formato do Tech and Biz. E não podia começar diferente. Você não sabe do quanto que eu admiro ele, né? O quanto também sou grato, né, por todos esses anos de parceria, né, pela forma carinhosa, inclusive, que ele se refere à minha pessoa. Agradeço a isso, embora diga que tento fazer sempre o melhor não para ser digno de, tá? Porque não chega tanto nunca, mas para eventualmente também, né, fazer com que a distância de merecimento seja sempre menor. Gente, muito, muito, muito obrigado, né? E nos encontramos em breve. Vou encerrando aqui a nossa gravação. Muito obrigado, até mais.